Laboratório de Imagem e Som do Departamento de Ciências Sociais da Universidade Federal de São João del Rei. 16 de novembro de 2020, entrevista com o professor Paulo Quinaus, do Departamento de História da Universidade Federal Fluminense, do LABOI, que também é nosso coordenador junto ao projeto Memória e Comunidades de Sentido, Percursos Historiográficos do PROCAD CAPES. Professor Paulo Quinaus, é com muita honra e com muita alegria que nós o recebemos. E gostaríamos de começar pedindo que você fizesse um relato da sua trajetória acadêmica, uma trajetória acadêmica para todos nós, enfim, que nós entendemos o quanto que ela está entrecruzada com os movimentos historiográficos, com políticas públicas de educação. Gostaríamos de ouvi-lo. Professora Cátia, muito obrigado pelo convite, uma alegria grande estar participando aqui dessa entrevista, acompanhado aí pelos colegas queridos de São João del Rei. Bom, falar da minha trajetória, eu diria que eu fui um menino, né, que nasceu no Rio de Janeiro, mas com uma família que não era do Rio de Janeiro. Então, eu não tinha família carioca, eu não tinha parentes no Rio, e eu tinha muitas referências, tanto do lado da minha mãe quanto do lado do meu pai, de um mundo que não era o que eu vivia, não é? E por causa disso, não é? Meus pais também eram mais velhos, eu sou caçula, então eu convivia com histórias antigas, né? Da origem dos meus pais, da origem dos meus avós, e tudo que acontecia na minha família era sempre remetia a esse passado, não é? E eu acho que por isso eu terminei tendo vocação para ser historiador, porque tudo na minha vida, alguém tinha que falar alguma coisa de referência em outro lugar ou no outro tempo, né? E isso me marcou muito na minha história, e depois que também eu perdi meu pai cedo, então eu tive que ir em busca da história do meu pai, que era uma figura que eu amava muito e era, para mim, muito, enfim, como todo menino, né? O pai é um herói, e eu perdi meu pai do coração assim, muito rapidamente. E quando eu cresci um pouco, eu sempre me interessei em saber da história do meu pai e, por causa disso, da minha mãe também. E eu me fiz historiador um pouco, primeiro em busca do mistério da família, não é? E depois em busca de outros mistérios, porque eu fui adolescente nos anos 70, não é? A minha juventude inicial na época justamente da anistia e da abertura política, não é? Das primeiras eleições. Então eu tive um envolvimento assim emocional muito grande com tudo isso, porque se misturava um pouco também com a história da minha família, que é um pouco atravessada pela política, um pouco bastante, e para compreender isso também, porque minha família nem nunca foi da luta armada, nem nunca foi do governo, então era uma história que ficava assim no meio do caminho, que não tinha explicações simples. Eu diria até que meu pai era um conservador, não é, para os padrões de hoje, então não era assim propriamente uma crise em busca de de uma coisa vivida assim muito diretamente, era mais em busca de explicar mesmo esse mundo todo, não é? E, sobretudo, porque nessa altura meu pai morreu, justamente na época da anistia, meu padrinho, que era muito importante para mim, morreu pouco antes, enfim, muitas referências políticas desse momento, né, foram acontecendo. Para você ter uma ideia, o meu pai, quando ele morreu, ele estava lendo o livro do Mao, o livro vermelho de Mao Tse-tung, porque foi justamente o momento da abertura e foi quando essas coisas começaram a aparecer e poder ler, né? Então, eu me lembro que eu tinha um livrinho do Che Guevara e que eu guardei, e minha mãe queria sempre se desfazer daquilo, porque não podia, era em francês, e minha mãe sempre dizia que eu tinha que esconder aquilo e tal. E aí, quando meu pai morreu com o livro do Mao Tse-tung, não é? Então, aí já estava, tudo estava livre, né? Então, o tempo era diferente. Então, eu acho que isso tudo me marcou muito e me fez ser historiador. Mas eu também sempre quis ser professor, sabe? Muito cedo. Garoto, eu queria ser arquiteto. Eu gostava de construir coisas e tal, mas logo depois
eu comecei a entender que eu tinha vocação para ser professor. Eu sempre gostei muito eu não gostava da minha escola, não. Na minha escola eu não gostava, mas eu gostava dos professores, de vários professores. Eles eram um grande exemplo para mim. E eu achava que, naquela época da abertura, né, educação era um símbolo, né? A luta pela educação, a volta de Paulo Freire, tudo isso era muito forte na quem vivia intensamente aquela época, não é? Então, eu tive certeza desde cedo que eu queria ser professor. E a história apareceu assim por vocação, porque já estava na minha vida e porque eu era bom aluno. Se eu tivesse tido vontade de ser professor de química, ia ser difícil, não é? Então, eu me tornei um professor de história muito rápido. E como eu gostava muito de estudar desde garoto, enfim, tinha muitas referências em casa também, né, de livros e tudo, né? Foi muito bom para mim entrar na faculdade, encontrar gente que gostava de ler livro, de ir em sebo, comprar livro, conversar com quem vende livro, e eu acho que eu me formei muito nesse momento aí também. Agora, como eu dizia até há pouco, antes da gente começar aqui a entrevista, eu acho que não foi uma fase fácil do Brasil. Não sei se hoje é uma fase... a gente vive um tempo mais fácil, mais complicado, são tantas interrogações, não é? Mas eu, como eu dizia há pouco, não é? Eu tive a sorte sempre de estar do lado de gente muito boa, gente maravilhosa, gente que gostava do que fazia, gostava de viver, gostava dos outros, e eu aprendi muito com todo mundo que eu fui encontrando nesse percurso. E se não fossem os meus professores na faculdade, se não fossem os vendedores de livro que eu conheci, talvez eu não tivesse me entusiasmado tanto pela história. Por mais que isso já tivesse na minha história pessoal, de alguma medida, que a época, não é, promovesse isso, esse encontro com a história, eu diria que a minha maior sorte foi ter tido professores maravilhosos, não é? E ter encontrado muita gente boa. Eu me lembro que na faculdade eu tive um momento de crise, porque naquele contexto, né, a gente convivia com muita gente, e eu conhecia Nelson Werneck Sodré e tinha um carinho especial para Alberto Passo Guimarães. E eu me lembro quando eu entrei na faculdade, no segundo ano, comecei a ter história do Brasil colonial, depois ter antiga, medieval, e uma das turmas passou como leitura 4 séculos de latifúndio, de Alberto Passo Guimarães. E começou a se colocar em questão os stalinistas, não é? E falar muito mal dessa geração de historiadores. E eu gostava demais de Alberto Passo Guimarães, ele me deu o nome da Rosa. Nunca me esqueço que era justamente nessa época que a gente estava lendo o nome da Rosa, foi o boom do romance do Humberto Eco, e aquilo me magoou muito. E Nelson Werneck, eu sabia a formação histórica do Brasil de cor, não é? Eu conhecia muito a obra de Nelson Werneck, e o Nelson Werneck era um militar, não é, desses caçados, então isso tinha um lugar também no meu panteão, e aquilo me chocou muito. E aí, ao mesmo tempo, eu via que as pessoas não conheciam muito esses personagens, não é? E não conheciam nem o que eles estavam fazendo naquele momento, né? Então, eu falei, eu tenho que estudar história para mostrar para essas pessoas que esses caras são maravilhosos. E eu fiz isso. Aí eu fui fazer mestrado, fui fazer doutorado, e sempre com essa mirada da época política que a gente vivia, não é? De achar que o conhecimento, a educação era um motivo de transformação, eu sempre busquei associar tudo que eu fazia um pouco com essa visão de Brasil, né? De como se produz a visão de Brasil a partir da história. E foi nessa época também que se publicou nos anos 80, a Operação Historiográfica do Michel de Certeau, não é? E aquilo foi muito, muito importante para eu saber que eu queria trabalhar com operação historiográfica, não é? Mas, ao mesmo tempo, eu percebia que a historiografia, Nelson Werneck, Alberto Passo Guimarães, naturalmente, tinha um lugar-chave nisso. Mas eu percebia naquele momento que se produzia também história em muitos ambientes que não eram os historiográficos assim, tradicionais, não é? Então, foi quando eu descobri os monumentos, não é? Por exemplo, a pintura histórica, ainda no meu mestrado, depois as esculturas públicas no meu doutorado, e comecei a enveredar por esse caminho de pesquisar as operações historiográficas
singulares, como eu digo, né? São aquelas que não são feitas no lugar da instituição, dos historiadores, não é? Daqueles que são reconhecidamente autoridade no campo da história, do conhecimento histórico. E que esse conhecimento de história, ele circula em muitos lugares na sociedade, né? E, de certo modo, foi assim que eu passei a cuidar de acervos, não é? Eu tive uma trajetória também na minha formação de buscar ganhar um dinheirinho trabalhando, né, de pagar meus estudos de alguma forma, não porque meus pais não pudessem pagar, mas porque era uma forma de eu ter autonomia, não ter que dar satisfação para ninguém para dizer o que eu fazia com o meu dinheiro. E eu tive a chance, não é, de, através de pessoas maravilhosas que eu conheci, eu primeiro trabalhei no Arquivo Ana Lagoa, que hoje é um arquivo, que era o arquivo de uma jornalista muito conhecida na época. Hoje o arquivo dela está lá no Federal de São Carlos. Foi um dos primeiros arquivos dedicados à memória, à informação sobre o tempo da ditadura, não é? A casa dela era um centro de referência, não é? Eu participei durante quase 2 anos organizando, fui um dos primeiros que trabalhou na organização do acervo, não é? Depois eu trabalhei no projeto da Casa França Brasil, que era um projeto também de trabalho de referência de acervos. Estagiei no Museu da Cidade com o Joel Rufino dos Santos, ainda diretor naquela época, não é? De muita novidade. E com isso fui construindo um percurso um pouco nos museus, um pouco nos arquivos, não é? E descobrindo também que nesses espaços se fazia uma operação historiográfica também singular, aquela dedicada justamente a publicizar acervos, né? Coleções, arquivos, e que ali merecia também um olhar atento do historiador, não tanto para trabalhar o conteúdo histórico específico, mas para trabalhar como é que a gente trabalha a história, não é? E foi assim que eu virei profissional UF e fui parar no Laboratório de História Oral e Imagem, não é? Que é um laboratório, basicamente, não é? Preocupado também com as operações historiográficas a partir da história oral e a partir da história da imagem. E ali eu me encontrei academicamente, não é? E também porque, seguramente, encontrei pessoas maravilhosas, como as nossas colegas que vocês conhecem bem, Ana Maria Mauad, que entrou no concurso junto comigo, a Marisa Soares, que também entrou na mesma época, num outro concurso, mas mais ou menos na mesma época da UF, e a professora Ismênia, que era a nossa musa inspiradora, não é? Que nos levou para o Laboy, nos reuniu no Laboy, a Hebe, que havia sido minha professora, bem jovem, não é? Depois tantas outras pessoas que se juntaram nesse percurso e com tantos projetos que a gente realizou nesses anos, não é? E que me trouxe até aqui para essa entrevista com vocês hoje. Obrigada, professor Paulo. Professor Marcos Andrade. Professor Paulo, é uma satisfação enorme, né, poder participar dessa entrevista. E a pergunta que eu vou fazer está relacionada justamente ao nosso projeto, ao PROCAD, né, que foi assim, muito importante, muito rico em termos de experiências, né, aprendizado, e que também a gente pôde conviver mais proximamente. Então, a minha pergunta, na verdade, são duas, né? Primeiro, eu queria saber como que você avalia a experiência de coordenar um projeto de cooperação acadêmica que envolveu 3 programas de pós-graduação em História, o da UF, da UFPA e da UFSJ, o PROCAD CAPES, durante mais de 6 anos. E a segunda pergunta é um pouco para a gente falar da atualidade, né? Eu acho que desse momento de angústia que nós vivemos. Como que você avalia as perspectivas das pesquisas na área de ciências humanas na atual conjuntura e nos próximos anos? Marcos, obrigado pela pergunta. Nós nos tornamos companheiros de estrada nesses últimos anos, justamente no âmbito desse projeto PROCAD, não é? Que é um programa de cooperação acadêmica. Ele é um programa, não é, da CAPES, que visa fazer programas de pós-graduação, trabalharem juntos, né? A cooperação acadêmica vem daí, da gente proporcionar, não é, a criação de novos conteúdos, não é? E, sobretudo, fortalecer a pós-graduação. Então,
eu diria, não é, que genericamente, especialmente na relação da UF com a Federal de São João del Rei, esse nosso projeto foi muito bem sucedido, nós fizemos muita coisa juntos. Eu, assim, você me pergunta como coordenador, na verdade, eu não sou... Quer dizer, alguns olham para mim e pensam que eu sou uma pessoa muito organizada. Eu diria que eu sou, sobretudo, uma pessoa motivada e que tenho alguma capacidade de motivar quem está do meu lado. Então, eu não me sinto, assim, propriamente coordenador do projeto. Na verdade, ele surgiu um pouco assim, a gente tinha tentado já fazer um PROCAD antes com Belém, com a Federal Pará, que é parceira nesse nosso projeto também, que não tinha sido aprovado, e apareceu um novo que era maior. Então, aí nos integramos com vocês e conseguimos esse projeto na altura, não é? Mas era um fim de uma época em que ainda tinha investimentos, né, dirigidos para ciências humanas, e, na sequência, isso foi se esvaziando. A administração dos recursos mesmo do nosso projeto foram um pouco difíceis, especialmente no início, o que fez com que acontecesse uma certa distância entre a proposta do projeto e sua implantação. Eu me lembro bem que, na época, quando a gente fez a proposta, o mestrado de vocês estava começando, né? E o doutorado, inclusive o doutorado do Pará, ia ser meio que inaugurar junto com o nosso projeto, não é? Quando o projeto foi implementado, o mestrado de vocês já estava de vento em popa, acho que já tinha até uma dissertação defendida, não é? E o doutorado do Pará também já estava de vento em popa, ainda não tinha tese defendida, mas aquela ideia de apoiar esse avanço, né, na pós-graduação de vocês não aconteceu. Por outro lado, eu acho que fortaleceu aquilo que já estava acontecendo, não é? Tanto o mestrado aí já se consolidando de vocês, consolidado nesses anos, não é, do PROCAD, como também o doutorado lá do Pará. E eu acho que a oportunidade que a gente teve de apoiar missões acadêmicas, tanto dos colegas de São João del Rei quanto dos colegas do Pará, não é? É uma coisa que estreitou não só o diálogo, os encontros, não é? Mas estreitou justamente essa cumplicidade de trabalhar junto, e mesmo o projeto, o financiamento acabando agora que a gente está nessa fase final de prestação de contas, não é? Eu tenho certeza que esse exemplo, não é, de trabalhar junto que a gente viveu nesses anos vai nos contagiar a continuar renovando essa colaboração. E eu acho que isso é o maior trunfo do projeto, né? O resultado principal. Eu acho que a gente trabalhou conteúdos importantes, não é? Mas também de modo original. Fortalecemos muito, no caso de vocês especialmente, não é? O trabalho com essa historiografia videográfica, não é? Essa história visual baseada na produção de vídeo, não é? Então, eu acredito que a gente certamente, não é? Plantou a semente daquilo que a gente ainda vai colher ao longo dos tempos. E, francamente, em termos de políticas públicas, não é, para acadêmicas, para apoiar a pesquisa acadêmica, eu acho que esse é o maior resultado que a gente pode oferecer para quem nos patrocinou, não é? E a gente espera colocar isso claramente no nosso relatório final do PROCAD. Eu acho que também, em alguma medida, o nosso PROCAD foi muito feliz na proposição dele, como a gente montou, né, o desenho dos percursos historiográficos, não é? Essa ideia das comunidades de sentido, que vem um pouco, né, eu acho que de tudo que a gente faz, mas no meu caso, como eu disse, na minha trajetória, já estava um pouco marcado essa ideia de trabalhar com essas operações historiográficas singulares que se desdobram da pesquisa acadêmica tradicional, não é? E que envolvem outros agentes, não é? Como, no caso, quem lida com vídeo, edição de imagem, som, e precisa de outras competências, não é? Que não são aquelas estritas do campo historiográfico tradicional, não é? Eu sempre gosto de falar disso porque, na verdade, hoje não tanto, mas há 20 anos atrás, 20 e poucos anos atrás, quando a gente falava de gravar fita, né, ainda no tempo da fita cassete, ou de fazer os primeiros vídeos, né, as pessoas ficavam assim meio... isso é uma inovação aí de gente moderna e coisa. E hoje isso virou, não é, uma coisa corrente entre nós, em vários lugares do país. A gente, mesmo os alunos, né, tem feito coisas maravilhosas nesse campo, não é? E, na verdade, quando a gente pensa os historiadores de outros tempos, né, lá do início do século XX, ou mesmo do século XIX,
eles foram muito importantes, por exemplo, no trabalho de edição de texto, não é? Todo o Sérgio Buarque, nosso sempre celebrado historiador, antes de se dedicar ao trabalho na universidade, ele foi do Instituto Nacional do Livro, não é? A primeira obra assim, de pesquisa histórica que a gente conhece do Sérgio Buarque é aquela coletânea dele da poesia colonial, não é? Então, essa relação do historiador com a pesquisa dos documentos, não é? E com a difusão dos documentos, da palavra de época, não é? Isso é uma coisa que, através dessas estratégias contemporâneas, não é? Do vídeo, do som, do trabalho com a imagem, do trabalho com a pesquisa fonográfica, não é? Faz a gente recuperar um pouco aquele espírito dos historiadores que descobriam os primeiros documentos que se tornaram clássicos, não é? E que trabalharam a sua edição e a sua difusão, como a Carta de Caminha, por exemplo, não é? Como as primeiras edições, não é? Das crônicas coloniais de Frei Vicente Salvador, que, por exemplo, foram editadas no século XIX, e os historiadores que a gente conhece, Van Argen, Capistrano de Abreu, todos eles, além das suas obras históricas conhecidas, também foram dedicados à edição de texto. De certo modo, hoje nós estamos reinventando essa tradição com o vídeo, com o som, não é? Nos dedicando a encontrar a linguagem que seja capaz de difundir não só o conhecimento histórico, mas as formas de fazer história, não é? As formas da operação historiográfica. E eu gosto muito de falar disso, porque na nossa experiência do Laboy, eu acho que de vocês, nessa altura aí, também vocês podem corroborar isso, provavelmente, não é? Chega uma hora que você não sabe mais quem é professor e quem é aluno. Porque quando você está no campo, não é? Tendo que entrevistar alguém ou fazer uma filmagem, não basta você conhecer a história, você precisa conhecer o que você está fazendo, não é? A operação que você está realizando. E você ter a certeza de que você não vai fazer isso sozinho, não é? Que você vai precisar da colaboração. E em vários momentos, sobretudo nessa área tecnológica, não é? Os nossos alunos sabem mais do que a gente. Então, a gente, sem querer, se coloca no lugar de aluno. E, ao mesmo tempo, tudo que a gente diz é fundamental para aquele que tem uma outra competência, mas não tem as competências que nós formamos na nossa trajetória. Isso cria um ambiente não só original, não é? Mas, sobretudo, de diálogo e de formação mútua, que não é compartilhada. Todos nós vamos nos formando no processo da pesquisa, da construção de conhecimento, não é? Não que eu tenha me tornado um editor de vídeo, não é? Mas eu sei quais são as possibilidades que a edição de vídeo sugere, graças à minha convivência com os meus alunos, não é? E essa relação de ensinar e aprender, não é? Entre aluno e professor, é uma das relações mais mágicas que existe, porque o produto disso é sempre um produto especial, não é? Ele vem com uma magia, um encanto especial, e eu diria que isso é muito importante para nós, Marcos, porque é uma forma também como a gente descobre novos conteúdos. Os nossos alunos, eles não são tábula rasa, eles também vêm com algum conhecimento, não é? E quando a gente menos espera, esse conhecimento, ele se abre para a gente, não é? E muitas vezes nem ele reconhece que isso é conhecimento. E cabe a nós, com a sensibilidade do professor, não é? Legitimar esses conteúdos que a gente não esperava que estivessem tão próximos da gente, não é? Eu já tive muitas experiências assim, eu me lembro de um aluno que eu sempre conto essa história, não é? Que ele tinha estagiado na Fundação Getúlio Vargas, trabalhado no arquivo Venceslau Braz, e ele achava que aquilo era um tema digno de historiador e queria fazer uma monografia sobre a correspondência do Venceslau Braz. Eu achei o tema ótimo. Só que eu olhava para ele e via que ele não tinha um physique de rôle que combinasse com a Primeira República e com Venceslau Braz. Mas, mesmo assim, eu continuei dando corda. E um dia, muito feliz, ele muito feliz comigo, porque eu tinha escutado aquelas histórias todas de Venceslau Braz, né? O presidente pescador, né? Lá pelas tantas, ele feliz, ele enfiou a mão no bolso e falou assim: professor, o senhor gosta de moeda antiga? Eu falei: nossa, como eu gosto. Aí eu percebi que ele tinha um monte de moeda antiga na mão e me deu uma moeda de presente. E eu falei assim: gente, como é que esse menino está estudando Venceslau Braz? Sabe, aí numa conversa de 5 minutos eu descobri que ele era um erudito em moeda. Só que ninguém tinha dito para ele que aquilo também era tão digno quanto estudar Venceslau Braz.
E claro que em pouco tempo eu o convenci de que ele devia fazer uma monografia sobre moedas, não é, numismática, e ele fez um lindo trabalho sobre numismática e foi o primeiro que eu orientei nessa área. E até há pouco tempo, quando eu estava no Museu Histórico Nacional como diretor, eu tinha sob a minha responsabilidade a maior coleção de numismática do Brasil, não é, da América Latina, aliás. E eu sempre me lembrava dele e pensando, não é, quantas pessoas podiam aproveitar aquele acervo, não é, para fazer os seus trabalhos, as suas pesquisas, não é? E eu passei a gostar muito de numismática, não só por todo o interesse que a numismática apresenta, não é, como campo de conhecimento, mas sobretudo, não é, porque eu lembrava daquele meu aluno que se encontrou como historiador numa conversa que alguém ouviu o que ele sabia e ele mesmo não valorizava. Ele achava que aquilo era uma espécie de hobby, de horas vagas, não é? E na verdade a alma do historiador dele estava ali. Não é? E a gente só tinha que ter alguém que dissesse para ele que aquilo podia ser estudado. E é essa palavra que eu acho que o professor tem sempre para dar para os alunos. Não é? Mas tudo isso para dizer, não é? Voltar à sua pergunta, de como eu vejo a pesquisa, a atualidade, né, da pesquisa nas ciências humanas atualmente. Né? Eu vou dizer para você, eu acho que nós vivemos um dos momentos históricos mais difíceis, não é? Que eu me lembro de ter vivido. Não sei nem se é, de fato, o mais difícil em termos objetivos, não é? Quando eu penso da minha mãe, do tempo da guerra, como alemã, né? Das histórias que os alemães contavam, mas eu tenho a impressão, não é, de que, noutros tempos, ou a época da ditadura, do meu pai, do meu padrinho, eu tenho a impressão que a gente meio que sabia onde é que estava o certo e onde estava o errado, não é? E hoje, eu tenho uma sensação de que a gente vive um tempo, não é, em que a gente não sabe nem direito qual é o lado das coisas, não é? Eu, pelo menos, me sinto assim, muito inseguro em relação a tudo. Parece que eu descobri que o perigo estava ao lado e eu não sabia, não é? É o ovo da serpente, né? Mas eu tenho certeza que isso coloca as ciências humanas, em especial, em xeque, e isso não precisa ter muita convicção, basta ver os dados, não é? Quer dizer, tudo o que a gente está vendo em termos de política científica, não só em relação às humanas, mas também às ciências duras, não é? Se a gente pensar na pesquisa sobre o vermífugo, que o ministro da Ciência e Tecnologia patrocinou, que virou quase que um deboche, não é? A palavra talvez seja forte, mas se tornou o slide que ele projetou numa audiência pública, uma coisa assim que depõe contra a credibilidade da ciência. Todo debate que a gente está vivendo sobre a vacina agora, não é? Parece que o conhecimento científico é posto em xeque. Então, acho que esse tema das humanidades, não é, se aplica ao campo científico de um modo geral. Não é? Agora, eu tenho certeza que para as humanidades isso é muito importante, Marcos, porque isso nos desafia. Né? Eu sei que isso pode nos enfraquecer, porque faltam recursos, falta digamos, um certo espaço de liberdade de atuação, não é? Mas é uma experiência que faz parte do nosso objeto de estudo, não é? É um pouco para quem estuda saúde pública, o contexto da pandemia. Ao mesmo tempo que a pessoa vive o drama pessoal de conviver com a pandemia, ele também faz disso matéria de estudo, não é? De pesquisa. No nosso caso, nós não estudamos pandemia do ponto de vista da história natural, não é? Mas tudo isso que tem acontecido atualmente com a nossa sociedade desafia o conhecimento das humanidades, não é? E desafia duplamente. Primeiro, porque ela nos apresenta conteúdos, não é? Não há dúvida que os conteúdos que a gente está assistindo, da mudança do Estado, das políticas públicas, não é? Do que é dito sobre a história do Brasil, não é? Tudo isso são conteúdos para a gente trabalhar. Mas eu, como sou inspirado pelo conceito de operação historiográfica, volto a ele porque eu acho que nos desafia também a gente se perguntar o que a gente está fazendo com o nosso conhecimento, com quem estamos conversando, não é? Para quem nós estamos produzindo conhecimento. Então, eu tenho certeza, não é, que a gente vive uma fase muito dura, mas como eu acredito sempre que a esperança nunca acaba, não é? Eu também imagino que a gente vai
fazer uma ciência humana no Brasil, não é? Praticar a pesquisa no campo das humanidades, não é? Mais comprometida com o seu próprio objeto de estudo e mais comprometida com aquilo que nós fazemos, não é? Fazendo disso o nosso ponto de interrogação, não é? É claro que a pesquisa dos conteúdos é fundamental, não é? Eu acho que eu sou daqueles que não tem preconceito, eu gostaria que a gente estudasse todo tipo de tema. É uma pena que a gente não possa ter em todos os departamentos de história especialistas em todas as áreas, não é? Mas eu acho que mais importante do que a gente ter um leque amplo de conteúdos para serem trabalhados é a gente também nunca perder de vista a interrogação sobre aonde nós estamos construindo conhecimento, não é? Que lugar social é esse e para que público, para que audiência, não é? E quais são os meios de fazer isso, não é? Lembrando sempre, não é? Que os fins não justificam os meios e por isso a gente precisa conhecer muito bem o que a gente faz, não é? Para que os meios não comprometam os resultados do processo de construção de conhecimento. Recentemente, vocês devem ter acompanhado, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal deu um parecer sobre uma questão que interpelou a Corte, sobre a questão da reeleição do presidente da Câmara e do presidente do Senado. Não sei se vocês se deram conta, mas o argumento do relator era todo um argumento baseado na leitura da história, tentando justificar o injustificável a partir da história. E assim, com base na leitura da história, ele propunha mudar o que muito claramente na Constituição é muito explícito, não é? Usava a história para contornar o que era explícito na Constituição. Eu me lembrei muito da lei da anistia, que também foi julgada no Supremo, e na altura, não é? O voto ratificava a leitura que se fazia da anistia naquele momento e, portanto, não reabria os casos do Estado, não é? Considerando que a anistia era ampla e geral e, por isso, excluía a violência de Estado de punição, não é? Mas argumentava também pela pesquisa histórica, sustentava o voto em cima da pesquisa histórica, mostrando a história da anistia no Brasil, não é? Eu conto isso porque, para além, o conhecimento histórico, ele não é um conhecimento restrito ao mundo dos especialistas e dos pares. É um tipo de conhecimento que todas as áreas, não é, fazem uso em certos momentos, especialmente aqueles de desafio, não é? Eu não acho que os historiadores têm que estar em todos os espaços, mas nós temos que trabalhar com a perspectiva de que o conhecimento que a gente constrói, a qualquer momento, pode ser apropriado por outras esferas, por outras instituições. É mais difícil quando a gente fala aí, talvez, de microbiologia, tem um limite para essa apropriação, não é? A gente vê claramente o nosso ministro da Saúde atual, que não é um especialista na área, ele parece ficar procurando palavras, não é? E como ele não tem assim, um respeito muito grande pelo vernáculo, não é? De vez em quando ele atropela o vernáculo junto com a falta de conhecimento científico específico, não é? Mas se fosse de história, eu tenho certeza que ele falaria com maior desenvoltura e todo mundo ainda era capaz de aplaudir, não é? Mesmo falando alguma coisa que entre especialistas não seria razoável. Então, eu acho que a gente tem que estar sempre muito atento a isso e eu acho que isso vai ser uma interrogação inescapável para o nosso campo, não é? Que nós temos que aprender a falar não só para nós mesmos, para os pares, mas temos que também estar presentes na sociedade. E eu acho que o nosso PROCAD deu uma contribuição para isso. O trabalho que vocês estão desenvolvendo no LIS hoje, em São João del Rei, é parte disso, não é? E eu sempre me lembro que São João del Rei é a terra hoje dos bordados do mestre Sala dos Mares, do nosso almirante negro, o João Cândido, não é? Então, estranhamente, esses bordados feitos na prisão foram parar lá em São João del Rei, que tem mais a ver com a história do colecionador do que propriamente com a do João Cândido, não é? Mas isso dá uma responsabilidade muito grande ao conhecimento e ao trabalho de patrimônio em São João del Rei, por tudo mais que o patrimônio em São João del Rei já representa, não é? Digamos que é
é um detalhe, não é? Os bordados de João Cândido são um detalhe na história de São João del Rei, no patrimônio de São João del Rei, mas que aumentam a responsabilidade do que se faz com o conhecimento histórico em São João del Rei, assim como em qualquer outra cidade do nosso país, onde a gente menos espera, não é? A história se coloca, nos interpela, exige a nossa atuação e, sobretudo, não é? Sempre com aquela atenção de que esse conhecimento, por mais que ele seja domínio de um especialista, ele vai circular na sociedade. E muitos atos na sociedade podem ser legitimados a partir do recurso ao conhecimento histórico. Isso nós não podemos perder de vista. E nesse contexto que a gente vive, o nosso PROCAD acho que deu a sua contribuição, mas eu tenho certeza que o momento que a gente vive desafia todos os historiadores a não esquecerem disso. Temos que conhecer história? Temos, mas temos também que saber por que fazemos história, não é? E eu acho que essa é uma interrogação que o nosso projeto em torno do PROCAD, da rubrica do PROCAD, deu a sua contribuição, e eu tenho certeza que todos vocês aí vão continuar, não é, nessa trajetória para além do nosso projeto, que eu acho que ele serviu simplesmente como trampolim, plataforma, para fazer a gente acreditar ainda mais, não é, no que a gente faz e naquilo que a gente sabe fazer. Muito obrigado, Paulo. E só um adendo, os bordados do João Cândido, eles estão no Labdoc, estão sendo restaurados no nosso laboratório. Beleza, né? A universidade aí tem um trabalho, né, nessa área de patrimônio. Eu me lembro muito bem, no tempo que eu estava no Conselho Nacional de Políticas Culturais, tinha um pró-reitor, eu esqueci o nome dele, Prof. Nelson, colega de São João del Rei, que contava, eu almoçava sempre com ele e tal, e ele me contava sempre dessas aventuras que a universidade tem no campo do patrimônio, especialmente no trabalho de restauração, e naquela altura o trabalho de microfilmagem, não é, de documentos que estava aí se expandindo naquele momento, e hoje eu suponho que o programa esteja aí plenamente consolidado, não é? As universidades, elas têm um papel importante, né, nesse campo de difundir, não é, as tecnologias no campo do patrimônio. Eu, sinceramente, há muito tempo eu digo isso foi para mim, eu tive a sorte de, há anos atrás, na Conferência Nacional de Ciência e Tecnologia, fazer uma defesa de que o patrimônio deveria ser reconhecido como campo da ciência e tecnologia, não é? Porque eu estou convencido, não é, de que o patrimônio é um campo, para além dos seus conteúdos, não é? Mas é específico, é como a história, não é? Ele tem uma ação cognitiva fundamental, que é desenvolver conhecimentos especializados sobre os acervos, não é? E disso saem formas, inclusive, tecnológicas, não é? Protocolos de boas práticas que são fundamentais, não é? E o apoio, o olhar científico para essas boas práticas é fundamental na sua qualificação. E eu acho que São João del Rei tem dado exemplo disso aí, né, pelos seus laboratórios técnicos na área de conservação. Isso na área, por exemplo, de estudo de pragas, enfim, são coisas... Eu me lembro que nessa conferência que eu fiz, na época, na Conferência Nacional de Ciência e Tecnologia, eu comecei com a história de um besouro, não é? Um besouro que ameaça papel e que entrou no Brasil porque ele vem como larva para alimentar os criadores de pássaros, usam ele como alimento de pássaros, não é? E com o tempo ele foi se difundindo nos centros urbanos, e hoje a gente tem uma praga, esse besouro oriental, não é? Que não faz parte da cadeia alimentar ecológica, né? Local. E ele tem uma capacidade de sobrevivência extraordinária, não é? E isso é o tipo de conhecimento que só faz diferença no campo do patrimônio, não é? Porque o besouro come papel. Então, isso no mundo dos arquivos pode ser uma ameaça muito grande. E se a gente não tiver estudos cientificamente embasados para isso, não é? A gente pode estar mexendo com a cadeia natural, né, de alimentação natural do lugar, não é? E compreender a melhor forma da gente tratar os microclimas que existem em torno das coleções e dos acervos, não é? Então, é muito importante esse trabalho das universidades no campo do patrimônio.
Paulo, prazer enorme estar aqui com você, né, te ouvindo e aprendendo tanto, né? Uma tarde mais do que agradável, né? E a pergunta que eu vou te fazer tem a ver com uma situação que a gente viveu aí ao longo desse ano, né? De 2020, né, com uma onda de ataques iconoclastas, né, em diversos países, né, e que levantou uma série de questões também sobre as disputas de memória nos espaços das cidades, né. Então, a gente queria te ouvir um pouco as suas reflexões sobre esse processo, como é que você pensa? Bom, Silvia, obrigado pela pergunta. É sempre uma alegria a gente estar junto. Eu sou fã de vocês todos aí, mas você sabe que o seu trabalho lá com o Memorial da Clara Nunes é uma referência aí para nossos colegas todos, né, para o campo do patrimônio. Então, eu sempre acho incrível, né, vocês terem conseguido realizar um projeto tão bonito como esse, e a gente sabe que não é fácil, né? E a luta não acaba nunca, né? Quando você vence um obstáculo, vem novos obstáculos, não é? Bom, na verdade, eu francamente achei sensacional, impressionante, né, a força que o movimento social teve em relação a esse debate sobre a presença dos monumentos cívicos na nossa sociedade, não é? Queria ressaltar, não é? Enfim, claro que o mais sensacional de tudo seria se a gente já tivesse vencido os problemas sociais que continuam mobilizando o movimento social, não é? Mas eu achei muito interessante o movimento social ter se dirigido aos monumentos, às estátuas, especialmente, não é? E confrontado as leituras da história, não é? A partir do confronto com os monumentos, não é? Quer dizer, na verdade, a briga com a estátua é uma briga, na verdade, com as leituras do passado que existem na sociedade, não é? As estátuas terminam do mesmo modo que elas foram usadas, não é, para promover leituras, não é? Elas também terminaram sendo usadas agora para confrontar leituras do passado estabelecidas. Eu francamente, não é, também me surpreendeu muito, né, a internacionalização do movimento, né? Quer dizer, isso mostra, né, como nós a aldeia global existe, não é? Ela está viva e não é só obra do capital. O movimento social também consegue hoje construir bases globalizadas para sua mobilização. Do ponto de vista da pesquisa histórica, não é? Eu acho que esses movimentos colocaram em pauta o tema da história da iconoclastia, não é? E é interessante porque antes desse momento que a gente está vivendo, o grande ato iconoclasta que foi documentado e divulgado na imprensa internacional foi aquele ato do exército islâmico, não é? Ter derrubado aquelas famosas esculturas budistas, não é? Monumentais, gigantes, da antiguidade. Então, a iconoclastia recente, não é? Ela estava sobre o fantasma, não é? De uma certa, primeiro de um mundo exótico, não é? do mundo oriental, onde aconteciam movimentos terroristas, não é? Então é como se a iconoclastia fosse consequência do terrorismo. Nessa nova onda, não é? O contexto foi totalmente diferente. O movimento social apareceu, primeiro, não era um movimento étnico de nenhuma sociedade distante do mundo ocidental, não é? Então, a mídia ocidental não pôde atribuir a iconoclastia a qualquer imagem do exotismo, né, das outras civilizações, porque estava no coração mesmo, inclusive em Bristol, que é perto de Londres, não é? E que a BBC documentou de perto, né? A partir do seu próprio escritório central.
Então, eu achei muito interessante porque essa iconoclastia nova não veio sobre esse estigma do exotismo da cultura primitiva ou alguma coisa assim, como se atribuía ao caso lá do movimento islâmico das guerras lá no Oriente Médio, não é? Mas eu acho que isso mudou um pouco o enfoque sobre a iconoclastia, não é? E atualizou a nossa iconoclastia. A outra iconoclastia que a gente, no mundo contemporâneo, viveu foi a da queda do muro, né? Quando se saiu derrubando as estátuas de Lenin, Stalin, coisas assim relativas, especialmente no leste europeu. Então, tudo isso parecia, a iconoclastia parecia ser uma coisa distante, não é? Na história, a gente costumava estudar isso como uma coisa lá do tempo das batalhas da Reforma protestante e tal. Ora, a gente está vendo que a iconoclastia está muito mais próxima do mundo contemporâneo do que a gente imagina, justamente na era que mais produziu imagem, não é? Que mais produz imagem. Não é? Então, é interessante porque a iconoclastia sempre foi um movimento, né, historicamente, associado ao medo ou à fantasia de que as imagens podiam conduzir os videntes, né, aqueles que olhavam as imagens. E a iconoclastia nasceu desse movimento. E, nesse caso, a gente vive uma iconoclastia especial, porque a sociedade que mais consome imagem resolveu também destruir imagens. Eu acho que sempre me perguntam, né, naquele momento, o debate que apareceu muito na mídia, essa questão, ficava sempre a imagem do Brasil. Será que no Brasil a gente vai viver esse movimento iconoclasta? Não é? Eu, imediatamente, eu dizia que o Brasil não tinha tradição de iconoclastia. Não é? E mesmo com as poucas vezes que a gente pode identificar algum ato iconoclasta, não é? Todos eles, de alguma forma, foram pontuais, não é? E a gente não pode dizer que eles tenham criado um movimento simbólico de muita repercussão. Não é? Há tentativas iconoclastas, por exemplo, a República tentou destruir a estátua equestre de Dom Pedro I. Olha, primeiro que o monumento é lindo. Segundo, ele é um monumento, literalmente, não é de bronze. É o maior monumento de bronze das Américas até hoje. Então, derrubar aquilo é um esforço gigante, não é? Quase inviável e de um custo altíssimo. Então, é melhor deixar a estátua ali. E foi o que a República fez, mudou o nome da praça, de Praça da Constituição para Praça Tiradentes. Aí o povo não sabe bem se a estátua é o Tiradentes, o Pedro I, enfim, o povo fica meio confuso, não é? E eu gosto sempre de dizer que o importante ali são os índios do pedestal, não é? E muita gente chama aquilo de Praça dos Índios, e até na época, no século XIX, Praça do Caboclo, né? Como o povo chamava a Praça da Constituição. Mas a gente viu, sim, atos que fizeram das estátuas, dos monumentos públicos, não é? Puseram esses monumentos em interrogação. O caso, por exemplo, recente de colocar um coletivo de artistas que colocou crânios no pé dos monumentos aos bandeirantes em São Paulo, não é? Teve também atos de manchar de vermelho os monumentos, não é? Fáceis de serem limpos, não é difícil fazer esse tipo de intervenção, nada que destruísse os monumentos. Aqui no Rio, em janeiro, teve um happening maravilhoso de um artista contemporâneo jovem, o Jambi Silva, que ele criou, não é, uma situação de incêndio em torno da estátua equestre de Dom Pedro I. Ele criou um ambiente protegido, não é, e produziu um vídeo com a estátua pegando fogo, mas a estátua não estava pegando fogo. E foi engraçado que a polícia chegou, não é? E como era um happening, quando a polícia chegou, já tinha acabado, ninguém sabia o que a polícia estava fazendo ali, e eles queriam perseguir alguém, né? Bom, enfim, o monumento está lá íntegro e tal, ele produziu muitas imagens sobre isso, ele tem feito um trabalho grande em torno das imagens de época do Pedro I, sempre mostrando essa disputa de imagens, trabalhando isso como um tema da criação artística. Não é? Agora, eu ando muito preocupado no Brasil, eu sempre tenho dito isso, que o problema da iconoclastia no Brasil não é do movimento social. O movimento social, até hoje, eu diria até que promoveu monumentos, não é? Não só promovendo literalmente a construção de uns, mas colocando os monumentos em questão, não é? Como esses atos artísticos recentes
alguns eu mencionei, não é? Mas isso desde o tempo da ditadura, não é? O Trisinós fazia isso, enfim. Mas, para mim, o grande problema da iconoclastia no Brasil hoje é o papel do Estado. É o Estado o nosso maior agente iconoclasta. É ele que não tem assumido a responsabilidade sobre o patrimônio público, não é? A função de Estado de proteção da cultura, de promoção da cultura, de proteção e preservação do patrimônio. Essa função de Estado está ameaçada há muito tempo no Brasil, não é? Eu me lembro, sempre cito o livro A Morte da Memória Nacional, do Franklin de Oliveira, publicado em 1967, nos 30 anos do patrimônio, da criação do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, não é? Em que ele listava, não é, como o patrimônio vinha sofrendo, não é, com a falta de investimentos públicos e com o exercício do papel do Estado, não é? E eu acho que essa onda não acabou em 1967, apesar do clamor que o Franklin de Oliveira lançou naquela altura com as suas reportagens, que depois viraram um livro, não é? Mas eu sinto que a gente parece estar num círculo vicioso do qual a gente não consegue sair, não é? Em que o patrimônio está sempre sendo ameaçado pelo Estado. E se não fosse a capacidade de alguns agentes públicos como vocês, alguns benevolentes, não é? Dedicados à causa do patrimônio, nós talvez não conseguíssemos ter instituições como o Memorial Clara Nunes, não é? Se não tiver esse engajamento, não é? Parece que quem defende o patrimônio no Brasil está sempre remando contra a maré e vivendo de ocasião, não é? Há pouco tempo eu fiz uma palestra na jornada arquivística da Unirio, não é? Que me pediram para falar dos arquivos públicos, e eu listei os arquivos da minha vida, não é? E comecei a falar das boas experiências que eu tinha em arquivos públicos, mas tudo para demonstrar que essas boas experiências que eu vivi foram feitas por instituições, foram realizadas no ambiente, não é, de instituições que aproveitaram a ocasião para garantir seus investimentos e se constituir como instituição e para exercer o seu papel. Nenhuma delas, não é, vive de um programa de política pública estável, não é? Para você restaurar um prédio antigo, você tem que ter uma ocasião, que aconteceu alguma coisa, que encontra alguém que viabiliza aquela iniciativa. Para você promover o tratamento técnico de uma coleção, de novo, é uma ocasião com a qual a gente se depara e alguns têm aquele senso de oportunidade para conseguir fazer emplacar um financiamento especial. E aí eu terminava dizendo, imagine se cada uma dessas experiências bem-sucedidas que eu apresentei, se todos os investimentos que foram feitos nela, tivessem se desdobrado em políticas públicas contínuas. Quantas boas práticas nós teríamos disseminado no nosso país, não é? E a essa altura, a Ingrid, que me conheceu há 20 anos atrás, ela sabia muito bem que eu ainda tinha uma franjinha, né, mais respeitável que a de hoje. Imagina, não é, se o patrimônio pudesse ter vivido dos investimentos contínuos, não é? Quantas experiências bem-sucedidas a gente teria replicado no nosso país, não é? E aí eu não falaria mais dos arquivos da minha vida, que parecem ser experiências ocasionais, não é? De uma certa situação de vida que me conduziu àquele lugar. Nós poderíamos ter um patrimônio com uma instituição disseminada no país, não é? Arquivos públicos em todos os municípios, não é? Programas de história oral em todos os municípios, não é? Programas de preservação de documentos em todos os municípios, não é? O patrimônio documental sendo valorizado e uma referência para a nossa sociedade. Hoje, cada vez que a gente vê um arquivo bem instalado, bem trabalhado, um memorial, um museu bem trabalhado, bem cuidado, a gente tem uma certeza, tem pessoas maravilhosas por trás, porque nada garante que essas instituições tenham condições de sobrevida para além dessa certeza de que a gente sempre vai ter heróis por trás do patrimônio, não é? Isso é bonito, não é? Mas não é assim que se faz uma civilização. A civilização não deveria precisar de heróis. Ela deveria precisar, não é? Deveria estar baseada em ações concretas, efetivas e capazes de fazer com que a civilização seja bem representada para todo sempre, não é? A civilização não é de ocasião, não é? Se é de ocasião, a civilização está precária, não é?
um programa de defesa do patrimônio sério no país deveria garantir não só o que a gente fizesse no momento de implantação desse programa, mas deveria ser capaz de garantir que aquelas práticas heróicas, fantásticas, bem intencionadas, qualificadas, fosse possível vê-las disseminadas por todo o país. E é nesse momento que a gente percebe a precariedade da nossa civilização. Nós somos capazes de fazer coisas maravilhosas, mas por alguma razão a gente não consegue fazer que essas coisas maravilhosas se tornem, não é, um pilar da cidadania. Por isso, não é, cada vez que eu vejo um arquivo, um museu, uma biblioteca em estado precário, eu tenho certeza que o que está sendo ameaçado não é a biblioteca, não é o museu, não é o arquivo, é a cidadania, não é? Cultura, patrimônio são valores que dão a medida da força da cidadania, não é? Se nós não temos escolas bem instaladas e funcionando, nós sabemos que a cidadania é precária. Se não temos museus, se não temos bibliotecas públicas, se não temos arquivos públicos bem instalados, é porque a civilização ainda não teve um encontro definitivo com aquele grupo, com aquela sociedade. Não é? Eu falo civilização porque é o conceito mais próximo que a gente tem, não é, da fantasia de futuro que o Brasil já nos prometeu. Não é? Talvez não seja o conceito mais correto, mas é aquele que permite a gente compreender que nós temos uma longa estrada ainda para percorrer para fazer com que a cidadania seja a mola, não é, o pilar fundamental da nossa sociedade no Brasil. Lamentavelmente, eu não posso dizer isso agora, nesse momento, mas como a fé, a esperança não morre, não é? Eu tenho certeza que eu não estou sozinho nessa luta e que essa luta vai continuar, não é? Comigo ou semigo, não é? Sempre vai ter alguém para defender o patrimônio. E um dia eu espero que as gerações do futuro acreditem que o patrimônio é um valor natural da nossa sociedade. Hoje, a gente ainda não pode dizer isso, não é? Ele é uma conquista permanente, uma luta árdua que nós temos que enfrentar todos os dias, não é? E eu espero que a gente consiga viver para além do casuísmo ocasional de um governo bem intencionado, de uma ação pública mais bem intencionada, não é? Se isso não se tornar uma política pública efetiva, não é, capaz de ser a medida da responsabilidade que o Estado tem com a cidadania, não é? Eu acho que a nossa luta ainda vai ser árdua e difícil, não é? Mas eu tenho certeza que ela vai valer a pena, Silvia. É só ir no Memorial Clara Nunes e a gente vai ter certeza, não é, de que a luta pelo patrimônio vale a pena. Obrigada, Paulo. Muito fortes essas suas palavras. Acho que elas precisam ecoar para além do alcance do LIS, né? Enfim. Obrigada. Obrigado a você. Palavras fortes e necessárias. Professora Ingrid. O que eu fiz para você? Professor Paulo, uma honra estar aqui nesta tarde participando desse momento, revê-lo depois de tanto tempo, há cerca de 20 anos atrás. Uma professora minha de História da Universidade, na realidade da Escola Técnica Estadual Juscelino Kubitschek, lá no Rio de Janeiro, comentou sobre um programa que o UERJ, né, era o UERJ que mediava a seleção. Né, e eu gostava muito de História, fazia técnico em turismo, imagina, né, a minha curiosidade. E aí fui até o UERJ, passei por todos os procedimentos de seleção e consegui a vaga para atuar na área de História, que foi a área que eu havia escolhido. Haviam várias, né? Biologia, matemática, enfim. Eu fui parar no LABOI, né? Lá na UF, com 16 anos, sob a sua supervisão, ajudei na elaboração de um catálogo de artistas, né, que produziram esculturas na cidade do Rio de Janeiro e Niterói. Eu lembro que essa foi a minha primeira experiência com pesquisa, né, de ir na Biblioteca Nacional, de fazer o levantamento do status das informações daquelas pessoas todas. E isso foi um fator determinante para a minha escolha, para além de ser professora, que eu já havia decidido, já tinha esse desejo dentro de mim,
de ser professora e pesquisadora, né, e historiadora, e buscar caminhos que me proporcionassem ambas as experiências. Então, a sua atividade, né, o trabalho desenvolvido no Laboy foi muito importante para mim, que é a formação enquanto professora, né, não só enquanto acadêmica, né, de ter feito mestrado, doutorado na UF, inclusive posteriormente, mas professora que atuou na prefeitura do Rio de Janeiro, no bairro de Padre Miguel, um bairro de periferia. Atuei também na rede particular de ensino, né, e tudo isso teve uma semente ali no Laboy. Então, diante disso, eu gostaria que o senhor falasse para a gente sobre a sua atuação e também a atuação no Laboy na formação de professores e também de... Ingrid, é uma alegria enorme a gente se reencontrar depois de tanto tempo e ver que você fez essa trajetória acadêmica tão bonita. Foi realmente, eu só posso dizer que foi um presente maravilhoso de fim de ano que eu recebi quando a Cássia me falou que você está junto conosco hoje, né? Então, eu tenho que te agradecer muito, não só a pergunta, a chance da gente estar aqui, mas especialmente você ter acreditado, né, naquela experiência que você viveu no Laboy e ter feito disso uma parte importante da sua vida. E você guardar essas memórias afetivas e carinhosas daquele tempo, não é? Isso me deixa muito, muito feliz. Agora que você falou da sua ida à Biblioteca Nacional, não é? Isso é uma coisa que eu sempre gostei muito de fazer com os alunos, de incentivá-los a conhecer as instituições onde a gente encontra e tem contato direto com os acervos, as coleções, porque não é só porque são nossas fontes, é a nossa matéria de conhecimento, é sobretudo porque quando a gente chega num lugar desse, como você chegou aos 16 anos, não é? Num mundo onde a civilização é precária, como a gente comentava há pouco, não é? E a gente entra num lugar como a Biblioteca Nacional, isso exerce um fascínio sobre a gente, não é? Eu já tive essa experiência de muitas vezes levar os alunos à Biblioteca Nacional, fazer uma visita à instituição, ou ao Arquivo Nacional, ou ao Museu Histórico Nacional, ao Museu de Belas Artes. A gente sabe também como essa experiência não é tão universal na nossa cidade, né? No Rio de Janeiro, enfim, no Brasil de um modo geral. Ir ao museu não é um programa cotidiano no Brasil, não é? Ir a uma biblioteca pública não é um programa cotidiano, prosaico, não é? Das famílias no Brasil. E deveria ser, né? Porque é barato, é fácil, você tem muita coisa gratuita, não é? Enfim, então, esse nosso reencontro, não é, só me confirma aquele meu sonho de ser professor, não é? Que eu tive ainda garoto, me dediquei a me formar professor, fiz muita coisa na área da educação, eu fui alfabetizador de adultos, eu dei aula em escola pública, enfim, fiz muita coisa em lugares extraordinários, não é? Mas reencontrar você aqui nesse momento, não é? Me confirma todas essas coisas que eu comecei a acreditar muito tempo atrás, não é? E acho que é uma demonstração de que vale a pena a gente lutar por essas causas que eu dizia há pouco que eram árduas, não é? Mas eu acho que a gente vive muito desses encontros de gente, né? Então, ser professor sempre tem essa vantagem, porque a gente pode perder tudo, a escola pode cair, as paredes podem cair, não é? Mas conhecimento, aprender a ensinar é uma coisa que marca a vida das pessoas, não é? E pode se realizar em qualquer situação de vida, né? Bom, eu assim, eu penso, né, na universidade, eu fui um professor de escola, Ingrid, que eu amava o que eu fazia. Eu, como professor universitário, eu não vou dizer que eu sou um professor desprovido de qualidades, mas eu tenho certeza que as qualidades que eu tenho, se eu as tenho, vêm por um trabalho muito
trabalhado, né? Foi um esforço de trabalho, né? Quando eu era professor de escola e alfabetizador de adulto, eu fazia isso com muita naturalidade. Eu era muito feliz, era muito fácil. Eu inventava coisas que saíam do nada, assim, vinha do momento, né? E que davam muito certo. Então, quando eu fui para a universidade, eu entendi, né, eu encontrei outras condições de trabalho que naquele momento pareciam mais interessantes para mim, mas eu encontrei uma certa dificuldade nesse exercício docente, né, da docência. Eu tive que me reconfigurar como professor. É diferente você ser professor na universidade, porque você lida com jovens que estão ali porque querem, né? Tem um senso utilitário, né? Eu vou ganhar meu diploma, né? Na escola, as crianças, os jovens estão porque o mundo nasceu assim, os pais mandaram, eles estão ali tentando encontrar os caminhos futuros deles, né? Então, é uma relação com conhecimento muito diferente. E na universidade, perde um pouco o ar lúdico, né? Que a escola sempre tem. Uma boa escola sempre é lúdica também, né? Ela pode ser disciplinada, arrumada, mais limpa, menos limpa e tal, mas sempre tem um quê lúdico, né? O drama é muito intenso, né? Porque se participa um da vida do outro, tanto na alegria quanto no sofrimento. Quando você chega na universidade, as relações de ensinar a aprender, elas têm uma certa formalidade, não é? Porque tem um sentido de controle mútuo, não é? Da relação professor-aluno, que vem em torno dessa conquista da carreira de cada aluno na universidade, né? Então, isso muda muito a relação com o conhecimento. E eu me adaptei com uma certa dificuldade a isso. Eu sempre gostei muito de estudar, sempre gostei muito da sala de aula, mas porque eu gostava muito, eu achava que também todo mundo tinha que gostar como eu gostava. E nem sempre o aluno universitário, ele gosta, por isso que ele está ali, não é? Ele não desiste. Mas ele esquece muitas vezes que ele está ali porque ele gosta, não é? Ele está ali porque ele precisa fazer uma carreira, ele precisa se formar para ganhar emprego, crescer na vida, assim por diante, não é? E eu acho que isso muda muito a relação com o conhecimento. E eu me reinventei como professor universitário. E eu tenho certeza que a experiência da universidade mais interessante é aquela que acontece fora da sala de aula. É justamente aquela que a gente faz construindo coisas juntos. Eu sempre procuro fazer da minha sala de aula um lugar de construir coisas juntos, né? Eu fiz um trabalho agora com os meus alunos, de cada aula eles tinham que colecionar imagens, né? Então, no fim do curso, todo mundo tinha um álbum. Esses álbuns ficaram sensacionais, não é? Com o curso de História da Imagem, ficou fácil também trabalhar com isso, não é? Mas eu sempre procurei construir conhecimento junto com os outros. Mas na universidade, o momento mais rico para isso é quando a gente tem esses bolsistas, não é? Esses trabalhos de extensão, de pesquisa, que acontecem ao lado da sala de aula. São espaços formativos fundamentais. Eu acho que a gente forma os profissionais de construção de conhecimento, não é? Na sala de aula, mas também na complementação e na combinação das atividades de sala de aula com coisas que a gente faz fora da sala de aula. Então, todas as atividades, que foi o caso dos Jovens Talentos, hoje o PIBIC de ensino médio, né? As bolsas de iniciação científica, as de iniciação à docência, as de extensão, são todas atividades fundamentais para a vida universitária. Mas fundamentais por quê? Porque elas apresentam uma situação contextualizada de construção de conhecimento. Na sala de aula, por mais que a gente tente fazer isso, e a sala de aula talvez ideal seja aquela, isso também na escola, né? Aquela que a gente possa contextualizar o conhecimento, levar os alunos para uma sala temática, um laboratório temático, não é? Na sala de aula, é sempre mais difícil vivenciar a contextualização do conhecimento. Quando ela acontece, frequentemente ela é até meio artificial e pode beirar um ambiente controlado, né? Pela sala de aula. Quando você vai para o campo da extensão, da pesquisa, da docência, não é? Onde você começa a interrogar o que você faz, o conhecimento ele ganha uma contextualização que, ao deixar de ser artificial, não é? Ela marca a vida das pessoas e faz compreender que o conhecimento não é uma coisa que está nos livros, é uma coisa ou está na estante, ou está no arquivo, ou está depositada em algum lugar.
conhecimento é uma vivência de mundo, não é? Como dizia Paulo Freire, é leitura de mundo, não é? Para usar o termo que ele usava, não é? É saber ler o mundo. E essas vivências contextualizadas, a meu ver, são aquelas que deveriam ser mais reforçadas na formação universitária, não é? Eu acho que o papel que os laboratórios têm na formação universitária, não é? Na vida da universidade, ele é fundamental, porque ele permite não só provocar o espírito de pesquisa, de inovação, não é? Mas ele permite, sobretudo, a gente vivenciar o processo de construção de conhecimento. E esse conhecimento vivenciado, esse marca os pesquisadores. E quando ele compartilha esse conhecimento com outros, não é? Ele compartilha junto essa vivência, não é? E isso dá um sentido ao conhecimento que é aquele que todos nós sempre imaginamos ser o ideal, não é? Quando o conhecimento ele é capaz de transformar a vida, não é? Quando, a partir de uma invenção, de uma criação, a gente é capaz de melhorar as condições de vida das pessoas, é capaz de transformar a vida em sociedade, não é? Então, eu diria que as experiências de conhecimento contextualizado, não é? A partir da extensão, a partir da pesquisa, a partir da iniciação à docência, não é? Eu penso que essa é a situação ideal de ensino-aprendizagem na universidade. Eu sempre acho que os nossos currículos deveriam ter menos conteúdos estabelecidos, não é? Fixados no seu programa curricular e mais competências. O que é a gente lidar com a letra? O que é a gente lidar com a imagem? O que é a gente lidar com o som? O que é a gente ir à biblioteca e conviver com a organização de uma coleção bibliográfica, não é? Dominar o trânsito diante de um arquivo, não é? De papéis antigos que a gente precisa operar, não é? Conhecer o que é uma sala de leitura, não é? Ter a vivência de ser pesquisador concreta numa sala de consulta ou de leitura num museu, numa biblioteca ou num arquivo, não é? Saber olhar o mundo com o olhar de pesquisador. E isso não importa se a pessoa depois vai fazer uma carreira de pesquisador, não é? Isso transforma a vida das pessoas, do mesmo modo que uma boa ideia inventiva, inovadora, é capaz de mudar a vida das pessoas, não é? A escala talvez seja diferente. Se eu invento uma vacina que é capaz de combater a Covid, não é? É claro que eu posso apresentar uma janela para o mundo, não é? Mas se eu consigo fazer com que certas memórias, certos bens culturais na sociedade sejam vistos, vivenciados, não é? Eu sei que esses bens culturais podem fazer a diferença na vida de algumas pessoas. Pode não ser a janela para o mundão, não é? Para todo mundo, mas vai ser a janela para mudar a vida de algum grupo, de algumas pessoas. Por isso que eu gosto muito também do conceito de comunidade de sentido, que é o conceito que nós trabalhamos no nosso PROCAD, não é? A gente, hoje, mais do que nunca, não é? As identidades, elas são entrecruzadas, elas são sobrepostas, não é? Elas são atravessadas. Ao mesmo tempo que eu posso ter identidade de um pesquisador, não é? De história, eu também posso carregar, não é? Outras identidades das muitas tribos do nosso mundo contemporâneo, não é? Então, eu, às vezes, eu posso conhecer um skatista só pela roupa dele, porque ele está carregando um skate, não é? E eu posso até ser mais velho, ser de outra origem, não é? Mas em torno do skate, a gente pode... Eu falo como se eu fosse um skatista, eu não sou skatista, estou dando só um exemplo, não é? Hipotético, não é? Se eu conhecesse o mundo do skate, eu falo do meu irmão, por exemplo, meu irmão é skatista, aos 60 anos anda de skate. Quando você vê uma pessoa de skate e você é um skatista, não precisa saber o nome do outro, não precisa saber de onde ele veio. A gente já tem uma identidade para compartilhar por causa do skate, não é? Ele nos aproxima, não é? E o patrimônio é isso, é aquele elemento que faz a gente se aproximar do outro, não é? Mesmo a gente não conhecendo o outro. E ao não conhecer, mas sabendo que entre nós existe algo de comum, não é? Que é um bem simbólico, compartilhado, não é? Nós sabemos que nós temos muito mais coisa em comum do que a gente pode imaginar. E que essa coisa em comum, inclusive, pode atravessar as gerações, não é? E aí a gente se encontra, não só eu com
com a pessoa com quem eu encontro no meu tempo, mas eu termino encontrando todos aqueles que eu não tive a chance de conhecer porque viveram no outro tempo, não é? Mas eles continuam presentes, não é? Formando os nossos laços sociais no tempo que a gente vive. Para isso é que serve o patrimônio, para isso que serve a cultura. E é nesse momento que a gente sabe que a gente é humano, que a condição humana é plena, não é? Eu, há pouco, escrevi um texto que eu citava o poeta Ferreira Goulart, que tem uma frase muito bonita, não é? Que a gente tem a arte porque a vida não basta, não é? Só vencer a Covid-19 não vai bastar, não é? A hora que a gente tiver a vacina, a gente vai precisar de mais, não é? Quando a vida não está em risco, não é? A vida precisa ser construída, não é? E é por isso que a cultura e a educação são fundamentais, não é? Quando eu sei que a minha vida, não é? A minha saúde está protegida, eu começo a querer mais da vida, não é? E isso é o que nos faz humanos. Isso define a nossa condição humana. E sem cultura e sem educação, não existe projeto humano, não é? E eu gostaria que os nossos gestores do Estado hoje no Brasil se lembrassem disso. Se eles querem ter filhos, se eles querem deixar um legado para as futuras gerações, eles precisam ter um programa educativo e um programa cultural, porque sem educação e sem cultura, não é? A sociedade não encontra o seu destino, não é? E a coisa mais bonita que existe na sociedade é quando, vivendo juntos, nós sabemos que nós temos um destino comum, não é? E sem esse projeto de destino, não há possibilidade da sociedade se encontrar, não é? E é por isso que a cultura e a educação são tão importantes. É o nosso encontro, é a nossa possibilidade de encontro. A gente sabe que viver em sociedade nunca é fácil, não é? Mas, para além dos desafios que viver em sociedade propõe, não é? A gente tem que ter a certeza de que a sociedade vale a pena. E a gente tem essa certeza quando a gente defende a cultura e a educação. As sociedades são conhecidas pela sua educação, pela sua cultura, não é? Quando a gente fala da civilização do Egito Antigo, a gente não fala da sociedade hidráulica, a gente fala da cultura religiosa, da cultura política, dos hieróglifos, da arquitetura, dos símbolos de um modo geral, não é? E, por acaso, tudo isso aconteceu ao lado de um rio, o Nilo, cuja vazão de água foi controlada e permitiu a civilização florescer. Mas ela não floresceu por causa do controle das águas, não é? É junto com o controle das águas, porque controlar as águas implica em saber que nós precisamos uns dos outros, não é? E esse é o destino da sociedade, esse é o destino da civilização. O Brasil sempre foi visto como um país do futuro, mas a sensação que eu tenho, não é? Hoje, depois de uma trajetória profissional que passou por muitas épocas, algumas épocas, não é? Era como se esse futuro sempre estivesse lá longe, não é? Ele ficasse para depois da manhã. Hoje, eu tenho certeza que o nosso futuro tem que ser próximo da gente, não é? Porque senão ele vai deixar de ter razão de ser. E a gente vai começar a viver sem futuro, sem destino, não é? E aí eu não sei se a sociedade resiste, não é? Então, eu preciso correr, Ingrid, não é? Todos nós precisamos correr atrás do futuro, não é? A vacina vem aí, o vírus pode ser vencido, mas depois do vírus, a gente faz o quê? Não é? Esse é o nosso futuro, ele é para já. Obrigada, professor, pela resposta. A gente, ainda na questão da educação, em tempos digitais, especialmente esse que a gente vive hoje, é difícil fazer com que os alunos retirem os olhos das telas e olhem mais ao seu redor, observando as ruas, os nomes das ruas, as esculturas, os monumentos, né, dos seus bairros, das suas cidades. E aí, como é que a gente pode fazer dos lugares de memórias, das cidades, uma estratégia para o ensino de história, diante desse contexto que a gente tem hoje de tela, de tablet, de celular e etc.? Ingrid, você tocou num ponto muito importante, eu acho. Essa experiência da pandemia, não é? Promoveu um novo encontro com as instituições culturais, não é? As instituições culturais,
elas frequentemente eram dedicadas aos visitantes, não é? Aqueles que iam até a instituição cultural. A pandemia criou uma situação que deixou claro que as instituições culturais não são lugares só para a gente visitar, são lugares também para a gente conversar, para a gente trocar ideia, não é? São lugares de construção de conhecimento, não é? E o conhecimento não está lá dentro, guardado, não é? Como se fosse um lugar de memória onde a gente põe a memória lá na estante, não é? O conhecimento que essas instituições produzem, não é? Pode ser difundido na sociedade de muitas formas. Então, eu vou te dizer, uma das experiências mais gostosas que eu tive nesse período da pandemia foi acompanhar as lives do Museu do Hermitage. Né? O museu lá em São Petersburgo, né? Na Rússia, aquele edifício lindo, né? Da cidade real, do tempo dos czares, coleções espetaculares. Né? Bom, alguém pode chegar para mim e dizer assim, mas você conhece o patrimônio, você conhece os acervos e tal, mas eu não falo russo, nunca estudei russo. Então, eu assisto aquelas lives, eu não entendo nada. Não é? Mas eu vejo aqueles profissionais dos museus apresentando o acervo em russo, eu mesmo sem entender nada, acho a coisa mais espetacular do mundo, porque se não fosse assim, eu provavelmente não queria ver, não penso, né, em viajar até o Hermitage, por muitas razões, inclusive porque é frio, ou porque tem muita gente, esses museus muito famosos no mundo hoje, não vale a pena às vezes a gente visitar, porque a gente não consegue ver nada. Né? A gente faz um esforço enorme para ir lá, e chega lá, a gente já tem que ter hora para sair, entrar, porque a fila está atrás. Não é? Então, eu não penso assim, francamente, eu não tenho nem muita vontade de viajar até São Petersburgo para ir conhecer o Hermitage. Mas acompanhar as lives em russo, isso tornou uma atividade lúdica para mim, porque eu via a peça, às vezes eu via etiqueta na live, não é? E alguém falando ali em russo, uma coisa que eu não tinha ideia, não tenho ideia do que é, não é? E fico tentando adivinhar. Se não fosse isso, não é? Eu provavelmente não teria o gosto, não é, de aproveitar o Hermitage, mesmo em russo. Não é? E isso aconteceu também com muitas instituições aqui no Brasil. Não é? Muitas instituições culturais, os arquivos andaram fazendo coisas ótimas, não é? Os museus nem se fala, muita inovação apareceu em conteúdos, não é? Que a gente vê nessas lives, muitos debates começaram a acontecer, e eu acho que isso é uma coisa que não vai ter mais volta. Não é? O dentro e o fora dessas instituições culturais que a gente identifica como lugares de memória. Não é? E eu, francamente, não é, lembro daquela ideia, não é, do Habermas, que a memória ela é aquilo que se passa de um lado para o outro. Não é? A gente precisa dos guardiões de memória. Não é? Mas não pode ser guardião no sentido de continuar passando a mensagem para os outros. Não é? Não de repositório. E porque a memória ela se faz coletivamente, não é? Então, eu acho que a pandemia renovou as práticas dessas instituições culturais, não é? De acervo, especialmente, que é o universo que eu transito mais, não é? E difundiu conteúdos. Para mim, o que é mais importante? No senso comum, a gente vê a cultura, os equipamentos culturais, as instituições culturais, como lugares de visita, de passatempo, de entretenimento, não é? Onde a gente vai ver alguma coisa fora da nossa vida. Não é? A gente vai no museu para esquecer a vida da gente. Né? Aquele museu é lindo, a gente vai lá ver aquelas coisas lindas, exposição maravilhosa e tal, e a gente quer esquecer a vida da gente. Mas, na verdade, a memória só tem sentido quando ela participa das nossas leituras da nossa vida. Não é? Quando ela desafia a compreensão da gente sobre nós mesmos. E eu acho que isso muda essa ideia que a gente tem de instituição cultural. A instituição cultural, e eu defendo isso há muitos anos, elas deveriam estar mais próximas, dialogando com o mundo da ciência e tecnologia, porque as instituições culturais de acervos, nós especialmente, são instituições de produção de conhecimento. No museu se produz conhecimento, no arquivo se produz conhecimento, numa biblioteca se produz conhecimento. Pode ser bom para passear? Pode. Pode ser bom para passar o tempo? Pode. Não é? Mas qual é o encontro principal? Pode ser bom para a gente passear com a família, encontrar os amigos? Mas qual é o encontro principal que acontece quando a gente vai ao museu, à biblioteca, ao arquivo? É o encontro com o conhecimento. Esse é o encontro mais importante, eu diria. E é porque tem conhecimento que ele desperta a curiosidade. É porque ele tem conhecimento que ele traz novidades.
É porque ali se produz conhecimento que fica interessante a gente se encontrar para ver alguma coisa que a gente nunca viu ou escutar uma explicação sobre uma coisa que a gente nunca imaginou, não é? E a melhor visita a um museu, a um arquivo, uma biblioteca, é quando a gente sai de lá e descobre que lá tinha um monte de coisa guardada, antiga, não é? Mas quando eu saio renovado, porque eu descobri um conhecimento que antes eu não tinha, não é? Então, se existe alguma coisa de antigo ali, não é? É a capacidade que a gente tem de construir conhecimento, não é? Essa é a melhor coisa que uma instituição cultural pode produzir, pode oferecer para a sociedade, para os seus usuários, para os seus visitantes, não é? E o melhor disso tudo é que se você marcou um encontro com a sua família no museu, ao sair da exposição, não é? Você esteve com a sua família no museu, você acompanhou com a sua família, os seus amigos, enfim, até com quem às vezes você não conhecia, passou a conhecer ali na exposição, não é? Vai ter encontros casuais, não é? Todos esses encontros, eles vão ter continuidade. Por quê? Porque todo mundo vai lembrar daquele dia que foi naquele lugar, não é? E ali a gente começou a conversar sobre uma coisa. O melhor de uma visita a uma instituição cultural, como ir ao cinema, é quando a conversa sobre o filme, sobre a peça de teatro, sobre a exposição, sobre o que a gente viu na biblioteca, sobre o que a gente viu no arquivo, continua quando a gente sai do arquivo, da biblioteca, do museu, do cinema, do teatro e assim por diante, não é? Isso é o melhor de tudo, não é? Não é aquilo que está no museu, é aquilo que a gente vai carregar para a nossa vida, não é? Então, este é o encontro fundamental. E eu acho que a pandemia e as estratégias de comunicação através da internet permitiram deixar mais claro que as instituições culturais não estão ali para ser usadas, não estão ali para serem visitadas, elas estão ali para construir conhecimento junto com o seu público, os seus públicos, não é? Com os diferentes públicos que frequentam esses lugares, não é? E eu acho que isso não vai ter mais volta. Essa ideia de que a gente vai entrar na página do museu, não para saber quanto custa o ingresso, não para saber a hora que abre e fecha, mas também para saber o que está acontecendo lá, não é? E, de repente, a gente vai ver uma live, não é? A gente vai ver um TikTok, não é? Que os museus têm explorado todas essas linguagens, não é? No TikTok, no Instagram, no Facebook, enfim, no Twitter, nas diferentes redes sociais, não é? A gente está vendo que os museus, mesmo fechados, eles continuam ativos, são vivos, não é? Então, eu queria reforçar isso, não é? Essa ideia de que as instituições culturais são centros de produção e construção de conhecimento, não é? E eu acho que as dinâmicas em torno da comunicação nessas instituições hoje vão ter uma importância, né? Vão ganhar uma importância que antes elas não tinham. E vai deixar mais claro que o museu, a biblioteca, o arquivo existem para fazer a vida ter sentido, não é? Só estar no mundo não dá vida à condição humana, não é? A condição humana se realiza quando ela começa a ser capaz de fazer a leitura da própria vida, não é? E é por isso que a educação e cultura fazem toda a diferença. E é nesse momento que a condição humana se afirma, é nesse momento que a sociedade se constitui, quando a gente começa a ter o que compartilhar uns com os outros, não é? Isso é o motivo para as nossas conversas e, na verdade, as instituições de cultura, os lugares de memória, deveriam ser pensados como lugares de encontro, onde as pessoas se encontram, mas se encontram em torno do conhecimento, não é? E é isso que faz com que o conhecimento histórico, por exemplo, seja importante para as sociedades, não é? Porque é nesses ambientes em que a história vai fazer a gente acreditar que viver em sociedade vale a pena, não é? A gente vem de longe, não é? E a gente vai ter um longo destino conjunto para diante, não é? A gente, cada vez que forma uma coleção, a gente pode formar uma coleção em função do passado, não é? Para ler o passado. Mas quando a gente forma essa coleção, na verdade, o nosso próximo desafio é dizer para quem veio depois por que aquela coleção foi importante para a gente, não é? E aí a gente não está mais falando do passado, estamos falando do futuro. Patrimônio é isso, não é? É pensar o passado, estudar o passado para ter certeza que no futuro existe um destino comum.
Oi? Olá. Estão? Professor Paulo, você chega a comentar sobre uma passagem super bonita, né, do poeta Ferreira Goulart, que a arte existe porque a vida não basta, que é um texto seu publicado hoje pelo jornal O Globo, onde você vai discutir exatamente a questão da cultura e da educação nesse mundo pós-pandêmico, né? Enfim, nós gostaríamos de ouvir as suas palavras de encerramento, enfocando a questão do patrimônio, tal como ele aparece nos seus estudos, nas suas palestras, que é a noção de patrimônio como experiência compartilhada, que é algo tão bonito, tão significativo, né? Eu lembro de uma live recente que você participou pelo FRJ, em que você narrava diversas passagens sobre a comunidade carioca, né? Sobre o patrimônio cultural dos cariocas. Isso me comoveu muito. Eu queria ouvir um pouco sobre isso. Cássia, obrigado pela sua pergunta, obrigado por você ter citado esse texto que saiu hoje, por acaso, por coincidência, no Jornal Globo. Eu digo que esse texto foi um desabafo que se transformou num apelo, né? Eu queria gritar, não é, para o mundo para dizer, olha, estão acabando com a cultura, estão acabando com a educação, a gente tem que fazer alguma coisa, não é? Aí, quando eu me sentei no papel para escrever, eu entendi que eu não podia ser um desabafo, eu tinha que fazer um apelo, não é? E eu escrevi esse texto no contexto do segundo turno das eleições municipais recentes, não é? E no momento em que também a notícia da vacina estava se confirmando, né? E que a vacinação ia começar na Inglaterra. Então, eu escrevi esse texto um pouco nesse afã, não é? De chamar a atenção para o fato, não é? De que a pandemia aqui no Brasil serviu para afastar o Estado da sua função de Estado, que é defender os direitos de cidadania, entre eles o direito à educação e o direito à cultura. Não é? É inacreditável o que está acontecendo hoje no Brasil, especialmente com as instituições federais nesse momento. Não é? Como a gente não conseguiu lidar bem, não é? Eu falo, a sociedade, né, sobretudo o governo, não conseguiu, como eu digo, existe um programa iconoclasta em ação, só pode ser, querem destruir as coisas, e cabe ao movimento social ir na contramão, e tentar defender esses direitos que um dia pareciam conquistados, e eu tenho certeza que depois da pandemia, se é que existe esse depois da pandemia, quer dizer, na hora que a gente voltar a viver em sociedade, sabendo se posicionar diante dos desafios postos pela pandemia, a educação e a cultura vão estar na ordem do dia, como sempre foi diante das crises. Todas as crises sociais, que eu saiba, encontraram na educação e na cultura a sua saída. Eu sempre costumo lembrar que depois da guerra, logo assim que foi criada as Nações Unidas, a primeira agência das Nações Unidas que foi criada foi a FAO, que cuida da fome, da fome no mundo. Na sequência, foi a Unesco, que cuida da cultura e da educação. A OMS, a Organização Mundial da Saúde, a OMC nem se fala, os tratados de livre comércio, conhecidos pela sigla GATT, todos esses vieram depois. Primeiro veio a fome e a educação e a cultura. E a gente sabe como a educação e a cultura transformaram países na experiência recente. Olha o caso da Coreia. Eu não estou aqui querendo fazer defesa de regime, de modelo de civilização, nada disso. O que eu quero chamar a atenção é que a educação e a cultura fazem a diferença. A Coreia do Sul, há 50 anos atrás, era um país muito mais pobre que o Brasil. Na época, o Brasil era um dos países que mais crescia no mundo. E nesse esforço de 2 gerações, a Coreia mudou. Hoje, ela é uma sociedade de ponta tecnológica, que se inseriu no mundo globalizado com uma agilidade impressionante. E a base disso foi a educação e a cultura. Então, eu tenho certeza que se a gente quer ter uma esperança de vida, a gente precisa de vacina, precisamos de vacina, mas precisamos também de educação e cultura. E o patrimônio
é chave nisso, não é? O patrimônio, ele é sempre pedagógico, não é? Ele é sempre atual. Você convive com o patrimônio porque ele tem presença no seu tempo. A memória, já dizia o nosso estimado professor Piano, não é? Ela é cativa do presente, não é? Então, quando a gente fala de memória, é claro que a gente está lendo o passado, mas a gente está buscando no passado interrogações do nosso tempo, não é? A gente leva para o passado a interrogação do tempo presente. Então, ter o patrimônio forte significa a gente ter força para pensar os rumos da nossa sociedade. E mais do que isso, não é? A gente não pode esquecer que desde que Willy Brandt foi à Polônia em visita oficial como chanceler da Alemanha, não é? E depositou flores diante do túmulo do Levante, do monumento ao Levante, à memória do Levante do gueto de Varsóvia, não é? E ao depositar as flores, ele se ajoelhou e, num ato simbólico, pediu desculpas, perdão pela violência que a Alemanha tinha, o Estado alemão tinha operado na época do nazismo, não é? A partir dali, a memória não se tornou apenas um elemento, não é, de celebração no sentido festivo, de celebrar conquistas, mas a partir dali, a memória começou a ser concebida como também um terreno onde a gente reconhece as fragilidades da nossa trajetória, não é? A partir dali, a memória deixou de ser apenas o lugar da celebração, de confirmar a trajetória histórica, mas também se tornou um elemento chave, não só para celebrar a chance de termos chegado até aqui onde nós estamos, mas também apontar que o futuro tem que ser diferente do passado, não é? E a memória é o lugar onde a gente faz os nossos projetos de presente, e que eu tenho certeza que são aqueles que as sociedades do futuro, as gerações futuras, vão olhar para nós, não é? E descobrir qual foi a relação que a gente teve com a nossa sociedade, com o nosso tempo, a partir dos usos do passado, não é? Desde aquele dia, na década de 70, quando Willy Brandt foi à Polônia e pediu perdão em nome do Estado alemão, não é? Pela violência que o Estado alemão operou no contexto da Segunda Guerra Mundial, no contexto do regime do nazismo, não é? A partir dali, o mundo passou a pensar as políticas culturais, as políticas de memória, de um outro ponto de vista. A memória não é só o lugar de celebrar os heróis, não é só o lugar de celebrar vitórias, é também o lugar da gente reparar simbolicamente os dramas da nossa sociedade, não é? Infelizmente, no Brasil, a gente ainda tem dificuldade de dizer isso com clareza, não é? Tem gente que acha que a civilização é sempre um monumento, não é, extraordinário. Ora, é o nosso Walter Benjamin que lembrava sempre que todo monumento de civilização é também um monumento de barbárie, não é? E é disso que vive hoje o sentido da memória contemporânea. Nós temos que ser capazes de celebrar todas as nossas conquistas, mas também temos que ser capazes de perceber que essas conquistas também produziram os dramas que fizeram a nossa sociedade chegar aqui onde ela chegou. Então, hoje, por exemplo, a causa étnica, não é? Da memória da escravidão, da gente reconhecer os direitos, a reparação simbólica dos escravizados, da violência de Estado impetrada contra os indígenas, não é? Das violências em relação a todas as minorias da nossa sociedade, que nem sempre são minoritárias estatisticamente, não é? O caso das mulheres, por exemplo, não é? A opressão, o machismo tóxico, né, como se diz agora também, né? Essas experiências estruturais da nossa sociedade, o racismo estrutural, a prática do racismo sem se dar conta de que nós reproduzimos o racismo, não é? As práticas machistas, sexistas, que a gente reproduz sem se dar conta, não é? Porque elas foram tão naturalizadas, a memória é o lugar de discutir isso. Não é? Porque é a memória que vai chamar a atenção de que essas coisas que a gente pensa que são naturais na nossa sociedade não são naturais. Elas foram construções sociais de uma determinada época. E nós temos que ser capazes de reconhecer por que a gente chegou aqui com essas
práticas, não é, anacrônicas, não é? Mas a gente também aponta, a partir do trabalho de memória, a possibilidade da gente reparar esses fatos históricos naturalizados, não é? E eu espero que isso seja um dos pilares da sociedade que a gente vai construir, que a gente vai continuar lutando, não é, para transformar, não é? Para a gente fazer do Brasil, da sociedade brasileira, uma sociedade mais justa e democrática. Não democrática porque todo mundo vai ter o direito de dizer o que pensa, como muita gente diz. A democracia não é apenas o direito de dizer o que se pensa, é também o direito a conviver com o respeito do outro, não é? E a memória é aquela que nos lembra, não é? Que, por mais que a gente tenha vitórias para celebrar, essas vitórias também trazem junto os nossos dramas. E por isso nós temos que respeitar os outros, não é? Porque nós podemos juntos construir uma sociedade diferente, não é? E aí nós vamos ter novas vitórias para celebrar. E certamente vamos ter novos dramas para trabalhar e reparar, não é? Simbolicamente, do ponto de vista da cultura, não é? Mas é isso que vai fazer com que a sociedade se fortaleça, sobretudo no respeito ao outro. Tudo que eu puder dizer em respeito ao outro, não é? Eu tenho certeza que vai ter um gosto especial, porque não estamos falando do direito individual, estamos falando da certeza de que viver em sociedade vale a pena. E eu acho que é esse o grande desafio do patrimônio. Diante de um trono do imperador, se eu olho o passado criticamente ou não olho o passado criticamente, não é? O trono vai marcar esse encontro com a história. Quando eu olho o trono do imperador, eu sei o que significa um imperador, não é? Eu sinto, a produção da presença se instala, não é? E esse fascínio, ele não pode ser aquilo que ofusca a nossa lembrança, a nossa capacidade de interrogar a nossa história, não é? Esse fascínio tem que ser um motivo para eu acreditar que é possível fazer um mundo diferente. Isso não significa que eu tenho que destruir o trono. Eu posso continuar celebrando esse trono, mas ele vai ficar mais bonito se eu conseguir juntar a minha história do nosso tempo, não é? A história de cada um de nós, a história coletiva do nosso tempo com esse trono. O trono vai ser mais bonito. Por quê? O trono pode ser bonito como bem material, mas o mais importante dele, e é a razão de toda a verdadeira história, é ele encarnar uma história bonita, não é? Então eu posso comprar a joia mais cara do mundo, mas se ela não tiver uma história junto, não é? Ela não vai ser tão valiosa quanto a outra joia, que pode ser mais pobre materialmente, mas ela vem com uma história única. E isso é que faz com que essa joia seja o verdadeiro tesouro. Todo tesouro tem joia, mas nem toda joia é digna de tesouro, não é? A verdadeira joia, aquela que é digna do tesouro, é aquela que, além de ser uma pedra valiosa, é também uma história valiosa, não é? E é disso que vive o patrimônio, da capacidade de apresentar coisas bonitas na sua forma, na sua matéria, mas mostrar que aquela coisa bonita, na sua forma, na sua matéria, é também o motivo de uma grande história, não é? E essa grande história é que faz com que todos nós tenhamos o sonho de um dia visitar um museu, de um dia ver a Mona Lisa, não é? Que é um quadro assim, nem tão grande, nem tão bonito assim, mas ele tem tanta história, ele representa tanta coisa que faz com que ele tenha no salão do museu, tem um salão no museu só para ele, não é? Que muitas pessoas vão ao Louvre em Paris para ver a Mona Lisa, depois eles veem o resto, não é? Porque a Mona Lisa tem uma grande história. Então, para além de ser uma pintura especial, antiga, pintada por um pintor extraordinário, tudo isso, não é, que materialmente define a Mona Lisa, na verdade, o grande trunfo da Mona Lisa é a gente não saber se ela é Mona Lisa ou Gioconda. E, ao contar a história da Mona Lisa e da Gioconda, não é, a gente conta mais histórias da Mona Lisa e da Gioconda, não é? E, com isso, a gente continua falando da Mona Lisa e da Gioconda. E a essa
altura a gente não sabe mais nem onde é que ela está e qual é o tamanho dela. Já não importa mais. O que importa é que ela tem história para ser contada, não é? E isso é o patrimônio, não é? Isso é o trabalho de memória. É a gente poder fazer uso dessas coisas todas que podem ser materialmente valiosas, não é? Mas que se tornam especiais porque elas têm uma história que interessa a todo mundo. E é disso que vive o patrimônio. E, por tabela, é disso que vivem os historiadores, aqueles que se dedicam à pesquisa histórica, não é? Mas o fascínio da peça não pode ofuscar a capacidade que a gente tem, não é? De perceber que essa peça é fascinante e chegou até nós, não é? Mas esse fascínio, ele não pode obliterar a lembrança. Ele tem que ser aquele que é capaz de abrir a interrogação sobre a lembrança, não é? E por isso que os historiadores deveriam ter um papel importante na nossa sociedade. E tem. Quem diz que o Brasil é um país sem memória, esquece que nós somos a segunda comunidade de historiadores profissionais do mundo. Só perdemos para os Estados Unidos. Então, isso significa que história é muito importante no Brasil. Que pessoas como a Ingrid, aos 16 anos, resolveram disputar uma bolsa para conviver com os historiadores, para conviver com o conhecimento histórico. E gostaram tanto, não é? Que estão aí renovando, não é? A nossa turma daqueles que se dedicam à pesquisa histórica, não é? E isso significa que história no Brasil faz diferença, não é? Mas, lamentavelmente, as nossas políticas públicas, os nossos governos ainda não perceberam isso, não é? Pare em qualquer lugar do Brasil e comece a contar uma história, não é? Não há quem não pare para conversar, porque nós gostamos de conversar. O Brasil é a terra da cultura oral. O Brasil é a terra da conversa, não é? Então, quem melhor para contar uma boa história que não um historiador, não é? Isso faz parte do Brasil. E alguém precisa fazer com que o Estado cumpra a sua função e perceba que os brasileiros gostam de história. E eles não querem uma memória celebrativa, uma memória oca, não é? Uma política de memória para bater palma para alguma coisa que eles não sabem nem de onde veio, não é? O que eles querem, os brasileiros gostam, é de uma boa história. E é por isso que todo mundo que vai ao museu e escuta uma boa história não esquece e continua contando para os outros que possivelmente não vão ter a oportunidade de ir lá no museu ou ver aquela exposição. Até porque a exposição pode ter acabado, não é? Mas uma boa história ninguém esquece, não é? E é por isso que o Brasil é a terra da história, eu tenho certeza. Professor Paulo, que maravilha! Dá vontade de ficar infinitamente aqui ouvindo as suas boas histórias e as suas reflexões históricas, historiográficas maravilhosas, enfim. É uma felicidade muito grande para nós, como comunidade do LIS, essa entrevista, esse compartilhamento, né, que você nos proporcionou ao longo do PROCAD. Eu queria passar a fala para os meus colegas, se quiserem fazer alguma consideração final ao professor, alguma outra pergunta. Eu gostaria de agradecer, realmente, assim, é uma entrevista-aula, né? Porque eu fui anotando, Paulo, um monte de coisas aqui que você foi falando. Na verdade, eu já faço isso, né? Eu já te liguei várias vezes para falar sobre os carrascos, etc. Sempre tem ideias geniais. Então, assim, além né, dessa conversa, que tem sido super agradável, esse compartilhamento seu, né, essa generosidade sua, que eu gostaria de destacar. Assim, para mim foi uma experiência fantástica para te conhecer um pouco mais, participar do PROCAD, ter essa convivência mais próxima, e muito obrigado por essa aula, né? Aula-entrevista, tá bom? Obrigado. Marcos, muito obrigado. Vocês sabem que nós formamos uma comunidade de sentido a essa altura, né? A gente não só estudou isso, como a gente formou isso. Então, vocês, sem dúvida nenhuma, já moram no meu coração, não é? E eu que tenho que agradecer e juntar nessa lembrança, né, colegas como a Ana Maria Mauad, a Samantha Quadrati,
a Hebe Castro, a Marta Abreu, não é? Os nossos colegas do Pará, o Sr. Maurício, o Aldrin, não é? Os alunos, estudantes que estiveram com a gente nesses anos, que foram bolsistas, não é? Nós queria registrar aqui meu agradecimento especial a toda essa turma, não é? Que forma essa comunidade de sentido. E eu me lembro bem do nosso primeiro encontro, quando você me contou a história do levante de Carrasco, né? Aí da revolta de Carrasco, aí da região de Minas, né? E eu fiquei fascinado com a história e me lembro perfeitamente da gente conversando na mesa sobre o acontecimento, né? E eu acho que é isso que a gente estava dizendo, né? Uma boa história é inesquecível, não é? E eu sei que nós temos uma boa história para compartilhar. Exato. Muito obrigado, Paulo, só reforçar o que já foi dito, né, a gratidão por esses anos de Procad, né, e que eu acho que essa tarde aqui coroou, né, eu acho que a gente está todo mundo assim num momento pessoalmente muito sensível, né, os nossos ânimos oscilam, né, e eu acho que assim a tua fala é de fato uma energia muito forte para a gente, né? Para a gente continuar, né? Para além desse momento tão pesado que a gente está vivendo, né? Mas que a gente enxergue, né? Essas expectativas do que a gente pode construir para frente, né? Então, assim, obrigada de coração, Paulo. Obrigado a você, Silvia. E eu não esqueço o dia que nós fomos lá. Nós estivemos aí em São João del Rei com vocês, não é? Me lembro perfeitamente daqueles dias alegres que a gente passou junto no seminário. Me lembro do trabalho dos bolsistas. Eu gosto de ser professor, não é? Então eu presto muita atenção nos alunos. Que trabalhos lindos que foram apresentados, não é? E eu me lembro do aluno do Pará, né? Que veio lá de Belém. Veio para o Rio, do Rio foi a São João del Rei, não é? Quer dizer, eu tenho certeza que essa nossa turma vai ter muita história para contar, Silvia, e eu acho que isso é o que mais vale. Eu tenho certeza que construir conhecimento assim é muito mais fácil, mesmo dando mais trabalho. Não é só de sair de Belém para vir para o Rio, para ir no seminário em São João del Rei, mas se torna uma aventura inesquecível. Não é? Para quem trabalha com a memória, tudo que se torna inesquecível, não é um bom motivo para a gente estudar. Então, queria muito agradecer esses anos de convivência com você e com toda a turma aí de São João del Rei. Não é? E o trabalho do Memorial Clara Nunes, de vocês, é admirável. Não é? Só por isso eu sou muito grato pela oportunidade de ter convivido com vocês e ter conhecido mais de perto a luta que é manter aquele memorial. Mais do que manter, né? Fazer daquilo um motivo de construção de conhecimento, que é isso que mais me encanta no trabalho de vocês. Não é só construir um edifício, não é colocar um acervo de exposição, não é? É fazer disso matéria de reflexão para a história, não é? Nada é gratuito ali, né? Tudo é estudado, tudo é pensado e tudo é motivo para continuar a investigação sobre a história, não é? E um personagem maravilhoso que é a Clara Nunes, não é? Realmente mais atual que a Clara Nunes, impossível, né? Ela, no Brasil de hoje, ela tem aparecido, inclusive, eu tenho visto casualmente, não é? Por alguma razão, volta e meia, aparece a Clara Nunes, não é? Ela está na ordem do dia, é impressionante, não é? Então, eu, francamente, toda a minha admiração que eu dedico aí ao trabalho de vocês. Bem, eu gostaria de agradecer aos meus colegas do LIS por me proporcionarem esse momento tão especial, né? O professor Paulo ficou emocionado, também fico muito emocionada, né? Porque é um momento que eu não esperava que fosse acontecer, porque as áreas são muito diferentes, né? Não trabalho com imagem, não trabalho com produção de vídeos, né? Eu me inseri no LIS por um outro contexto. Mas, enfim, agradecer aos colegas do laboratório, já estou emocionada. Agradecer também ao professor Paulo pela... Ai, que mico, gente, desculpa. Sim, agradecer ao professor Paulo
pela influência que ele teve, que ele nem sabia, né? Aluno da escola pública, ele é muito chutado, sabe? No Rio de Janeiro, não sei se é só no Rio, né? Mas acho que no Brasil como um todo, o aluno é muito chutado. E aí você chegar numa universidade, né? Ser acolhida, você começar a trabalhar dentro das pesquisas, das instituições, com a sua camisa de escola, e todo mundo não entende direito qual é o teu lugar, aquele espaço. Então, foi tudo muito desafiador e, com certeza, um fator muito determinante na minha carreira, viu, professor Paulo? Muito obrigada por isso. Ingrid, obrigada, desculpa o choro, gente, que mico, tá gravando. Ingrid, sabe que para mim foi não podia imaginar que desse Procad ainda saísse esse nosso encontro no momento que a gente está concluindo o projeto, né? Quer dizer, parece que as forças estão marcadas aí para a gente estar junto, e eu sei que logo, depois da vacina, depois que passar essa pandemia, a gente vai ter a chance de organizar alguma coisa junto, não é? E eu vou ter uma alegria imensa de te dar um abraço 20 anos depois. Professor Paulo, novamente, muitíssimo obrigada. Vou agradecer também a presença do nosso bolsista Henrique, que eu acho que é um fruto também do LIS, né? E, enfim, do futuro que a gente tem pela frente, a partir da pesquisa. E eu vou encerrar dizendo, professor Paulo, a partir da fala do Marcos, que você hoje está representando para a gente a generosidade, a partir da professora Silvia, o ânimo que nós tanto precisamos, e a partir da emoção da professora Ingrid, a esperança, né? Muito obrigada pela presença, e bom demais poder encerrar esse projeto com essa entrevista-aula.